Tem uma pergunta que a gente pode se colocar, que é a seguinte: será que a curvatura e a torção não caracterizam, de certa forma, a curva? Imagina que você supõe assim, não, eu vou fazer uma curva parametrizada por comprimento de arco. Então vai ter velocidade sempre 1. Só que eu dou uma função kappa, que é, para cada S do parâmetro eu tenho kappa de S. Estou dizendo a curvatura, aí o comprimento de arco virou o tempo de novo. Estou dizendo a curvatura em cada instante. E agora, imagina que eu estou também dizendo qual é a torção em cada instante. Então eu estou informando ao piloto da minha... CVGA é videogame, né? Então, estou informando ao piloto da minha nave, né? Primeiro, ele tá amarrado aqui, porque pela reparametrização ele vai andar com velocidade constante igual a 1, ele não pode fazer nada quanto a isso, mas ele pode imprimir uma aceleração normal, que é dada pela curvatura, e uma torção, que é dada pelo tau. Será que isso determina a curva? Bom, primeira coisa, assim, quando eu falei, ele pode imprimir uma aceleração normal, eu disse, pô, que besteira, porque, né, se eu estou andando aqui, a aceleração normal pode ser para cá, não tem no espaço você tem um plano normal, então você não sabe se é normal, é para cá, mas, uma vez que você decida que a normal é para cá, o binormal é aqui. Então, certamente, se eu der a curvatura e a torção, é claro que a curva não é única, bom, tenho que dizer onde ela começa. Mas, também está claro que eu posso começar naquele ponto com a velocidade para cá, para onde for, e eu posso fazer a mesma curvatura. Então, também eu tenho que dar, de alguma maneira, a velocidade inicial, o unitário da velocidade inicial. Também aí eu ainda não tenho vamos dizer, a aceleração para onde é. Então também eu deveria ter que dar uma aceleração no vetor unitário inicial. E claro que aí eu diria que o produto vetorial dos dois é o B inicial. Aí talvez já faz sentido pensar que isso talvez determinasse a curva. Repara que as informações que eu tenho aqui são talvez ainda falte alguma coisa, porque o normal aqui seria o quê? Eu tenho aqui, eu sei como é que U varia, vamos dizer, se eu tivesse um computador, vamos fazer de conta que eu tenho um computador. Bom, essa parte está resolvida, todos temos um computador. E que eu sei de alguma maneira programar isso para fazer uma coisa, um programinha simples. Imagina que eu dou a posição inicial, C de 0. Aí eu tenho aqui, sei lá, U de 0, N de 0, e consequentemente B de 0. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou dar um intervalo H. H vai ser vamos dizer assim, o delta S. Então eu vou andar, vamos dizer, do tempo 0 até o tempo H. O que eu vou fazer? Bom, eu tenho a velocidade, é para cá. Então eu vou dizer, bom, então aqui, esse cara daqui vai ser o C de 0 mais H, U de 0, é esse cara aqui. Bom, mas agora como é que eu ando? Eu preciso, para corrigir a minha rota aqui, eu preciso da nova velocidade. Aqui deve ter uma velocidade diferente. Bom, como é que muda a velocidade? A velocidade, quer dizer,
aqui, vamos dizer, não é o C de zero, é o C de H. C de H é aproximado por isso daqui. Então, na verdade, eu preciso ter a velocidade em cada instante para eu poder dizer, bom, se eu estou nesse ponto aqui, nesse instante, agora eu ando um pouquinho com aquela velocidade. Então, eu vou precisar calcular a velocidade em cada instante. Bom, o que eu vou fazer? Vamos dizer, a próxima velocidade seria U de H. Bom, eu preciso, U' é kn. Então, U de H vai ser, aqui eu esqueci, aqui é C de zero mais H, U de zero. Então, U de H vai ser U de zero mais H, U' de zero, que é kappa como o N de zero está dado e o kappa é dado em cada instante, eu consigo fazer isso. Aí eu vou andar de novo. Quando eu andar de novo, eu vou precisar gerar o U de 2H. Porque aqui agora eu gero C de 2H, né? C de 2H, eu aproximo por C de H, esse C na verdade devia ter vamos dizer assim, deixa esse mesmo, né? Mais H, U de H. Aí eu vou precisar agora do U de 2H. Aí eu vou precisar do, né, U de 2H vai ser o U de H mais H, kappa de H, N de H. Eu vou precisar do N de H. Se eu tivesse a derivada do N, até que seria bom. Que eu faria, tá certo? O que é isso, na verdade? Eu tô integrando, né? Isso chama método de Euler, mas para resolver equações diferenciais, que é uma ofensa talvez ao Euler, porque geralmente quando a gente aprende coisas elementares, elas levam nomes de grandes matemáticos, às vezes são umas ideias meio bobas, o cara fez coisa muito mais difícil, mas aí a gente não está estudando. Mas, quer dizer, a ideia é simples, você está nessa posição, conhece a velocidade, você anda um pouquinho com aquela velocidade, acha uma nova posição, corrige a velocidade, anda mais um pouquinho, mas, quer dizer, agora eu precisaria, se eu tivesse um N', de preferência em função do U, do B, e, sei lá, do tal, os caras aqui, eu conseguiria continuar andando, resolvendo isso. Então, seria o quê? Eu conseguiria continuar andando, criando a minha curva. Quer dizer, essencialmente, eu acredito no seguinte: se eu tiver o N, conseguir ter o N', eu consigo criar o próximo N com o próximo N. Eu crio o próximo U, com o próximo U eu crio o próximo C. E aí, eu acreditaria, mas eu estaria propenso a acreditar o seguinte: que se me der a posição inicial, me der na verdade, esses caras aqui são uma base ortonormal positivamente orientada do meu espaço. Então, se eu der uma origem e uma base ortonormal correspondente ao tempo inicial, aí em cada instante eu estaria recriando a origem, que seria a posição, e a base ortonormal, que seriam esses caras. E eu conseguiria ir avançando, e isso definiria a curva. Não, isso aqui seria uma equação, vamos dizer, se eu tiver mais esse daqui, será uma equação diferencial, é um sistema de equações, vamos dizer, digamos que isso aqui me dê alguma coisa, sei lá, alfa U mais beta B, seria
mais beta, beta B, alguma coisa assim, pode depender do N também, mas, isso aqui é um sistema de equações diferenciais de primeira ordem. Primeira ordem que só envolve primeira derivada. Na verdade, você pode olhar isso ou como um sistema de 9 equações, porque cada uma aqui tem 3 coordenadas, então, um sistema de 9 equações, ou você pensar como uma coisa em R9. Em vez de pensar, esse está em R3, quer dizer, esse está em R3, esse está em R3, esse está em R3, você junta os 3 e eu estou um cara em R9, e aqui essencialmente você vai ter, vai ser uma coisa do tipo, você tem um vetor em R9, W, W igual a U, N, B. Se algum aluno da UNB algum dia ver esse vídeo, estará satisfeito. Esse cara daqui pertence a R9. E aqui o que a gente teria seria W' igual a alguma coisa. Se for uma coisa assim, isso está tudo linear. Então, provavelmente, a gente vai ter uma matriz aqui, né, uma matriz M, vezes W. Então, em vez de pensar assim, que você está criando U, você estaria recriando. Você ainda pode colocar nessa história, né, ainda poderia colocar o vetor posição, você ainda poderia colocar aqui, né, o C' igual a U. Então, na verdade, ainda podia criar em R12, C-U-L-B, ou U-L-B-C, em R12, e aí você teria uma coisa que depende linearmente, né? Isso aqui depende linearmente dos caras que estão aqui. Então seria uma matriz W' igual a MW. E aí você teria esse vetor W andando em R9 ou em R12, você tem a velocidade dele em função da posição. Então a figura é isso, né? Você tem W de t, aí em função de W de t você tem W' de t igual a M da S aqui. W de S, W' de S igual a M W de S. E aí o que você faz? Você está aqui no tempo S, você anda nessa coisa até um tempinho H. Então você aproxima, esse cara daqui seria W de S mais W' mais H W' de S. Então é um programa, vamos dizer, o algoritmo tem uma linha, essencialmente, né? E o resto é o resto, critério de parada. Como é que, a grande questão aqui é qual é o tamanho do H para esse negócio ser bom, é saber se quando H tende a zero, isso aproxima de fato a curva. Na verdade, a questão preliminar, saber se realmente esse sistema tem uma solução única e tal, e se é isso que a gente está fazendo, está aproximando essa solução. Quão pequeno eu faço o H para esse negócio funcionar bem? Isso depende do N, princípio. Hã? Isso depende do N, princípio. Não, em princípio não, porque você não está precisando inverter. A questão aqui dessa matriz ter inversa ou não está muito em questão. Claro que isso ajuda, se ela tiver inversa. Não, na verdade, os provavelmente vêm do outro lado. Você tem um treco multiplicando em W e você quer chegar em W. Você sabe que isso é W. Aí ele só precisa inverter essa matriz para você de W achar W. Mas não é. Eu não estou tão preocupado em achar W em função de W'. É mais que você ter isso. O relevante aqui não é nem tanto ele. É claro que aqui eu estou privilegiando, isso aqui é um método muito simplesinho, né, que eu privilegio, eu tenho a posição e eu aproximo a velocidade naquele instante. É claro que eu podia trocar, em vez de escrever assim, dizer que W' de S,
W de S mais H menos W de S sobre H, aproximado assim. Isso também aproxima, porque isso aqui aproxima. Vamos pensar assim, função de uma variável, você tem S, S mais H. Eu estou fazendo valor em S mais H menos valor em S, dividindo por H. Estou achando, se fosse uma variável, achando o coeficiente angular dessa curva aqui. Isso tanto pode ser visto como uma aproximação dessa tangente, como dessa daqui. Aí, se eu pensasse nessa daqui, eu estaria com uma situação em que não aparece explicitamente, eu não consigo calcular o W de S mais H explicitamente dessa maneira. Eu teria que resolver o sisteminha. Porque aqui, porque isso aqui, quando eu escrevo assim, eu escrevo W de S mais H menos W de S aproximado por H W' de S. Então eu tenho imediatamente W de S mais H aproximado por W de S mais HW' de S. Se eu trocasse e dissesse, não, isso aqui, na verdade, é uma aproximação do W' de S mais H. Então, eu teria que escrever que W de S mais H menos W de S seria aproximado por HW' de S mais H. E aí, eu ficaria com W de S mais H aproximado por W de S mais H W' de S mais H. O problema é que aqui, vamos dizer assim, resumindo, simplificando muito, eu estou dizendo que a minha posição no tempo mais H depende de informações que eu já tenho no tempo S. Eu já calculei no tempo S. E aqui a minha posição no tempo S mais H depende de alguma informação que também está no tempo S mais H. Eu também teria que calcular. Então, vou ter que rebolar mais um pouco, inverter alguma coisa. De certa forma, vamos dizer, esse método aqui é explícito, esse já é mais implícito. Não quero, vamos ver, a ideia aqui é só ter a noção de que, bom, se a gente tiver essas informações, a gente vai no computador e faz. E aí tem uma diferença. Simplesmente fazer isso e dizer, bom, quando H for pequeno, você faz experimento. Você vai lá, faz, traça a curva, aí diminui um pouco o H, vê o que dá e tal. Às vezes dá uma merda fodida se você botar o H um pouquinho grande, explode, ou sei lá, aí diminui, sei lá, funciona um pouco. Isso é meio que engenharia. A matemática, um pouco mais, começaria de você ser capaz de dizer, não, realmente, se o H for menor do que tanto, então tem um erro menor do que tanto, e aí vai funcionar mesmo. E depois tem a computação para fazer isso funcionar.